Você sabia que a maioria das cidades no Brasil não possuem tratamento de esgoto? Mas será que existe alguma tecnologia para amenizar esse grave problema? Falar sobre tratamento de esgoto é falar de saúde. Então hoje nós vamos falar sobre a biotecnologia, uma solução eficaz no tratamento natural de esgoto. Hoje o nosso convidado é o Otávio Brito, da empresa Bioet. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar com você aqui. É um assunto bem polêmico, né, Otávio? De falar em tratamento de esgoto, alguns dados ali que a gente viu que foi realmente alarmante, né? O assunto ele é polêmico e realmente está totalmente ligado ao meio ambiente. Mas o que as pessoas muitas vezes elas não pensam é que está intimamente ligado à questão da saúde, né? Não mais agravada, mas é um problema do mundo inteiro. Existem alguns estudos que dizem que seriam economizados na área da saúde. Então, assim, é um problema realmente que é a qualidade de vida. Mas como que tá esses dados aí, quando você comentou, por exemplo, no mundo inteiro, mas no Brasil? 17, hoje, 60% da população que tem acesso a uma rede coletora e que tem um destino de tratamento. Uma fossa negra. Fossa negra é um crime ambiental, né? E ela responde, não, ela acha, né, dentro da cultura dela, ela acha que ela tem. E ela responde, não, eu tenho. Então, assim, esse dado, ele não é correspondente 100% à realidade, né? Muito provavelmente, a gente tem um número hoje aí, em torno de 48% a 50% da população com acesso a uma rede. Isso não quer dizer que o destino final é o mais adequado, né? Trazendo um pouco mais para a realidade de Santa Catarina, a situação ela é às vezes até inacreditável, né? Porque Santa Catarina é um estado desenvolvido, né? Um estado referência para o país em uma série de quesitos, né? E hoje o estado de Santa Catarina ele é o segundo pior em saneamento. Ele só perde para Piauí, né? Hoje, Santa Catarina tem 293 municípios, só 30 que tem rede, que tem uma cobertura realmente, né, de saneamento no município. Ou seja, 70% da população ela é desatendida de sistemas de tratamento, né? Então, assim, se você pegar um estado que tem um ambiente que depende do turismo, né, e que tem essas belezas naturais todas, é uma situação muito preocupante, né, e que agora, com a aprovação do novo marco regulatório, né, no ano retrasado, as coisas vão começar a mudar, porque até 2033 é o prazo que os municípios, que o poder público tem para poder implantar aí até 90 e poucos por cento, né, de saneamento. Então, os próximos anos, você pode ter certeza que o assunto vai ser saneamento, né? E até que, enfim, ainda bem, né, porque é uma necessidade que todos nós temos, né? A população ela precisa, ela carece disso, né? A gente até colocou no site, né? A gente está criando um projeto bem revolucionário aqui na região de Balneário Camboriú, e a Bioet vai estar lá, né, na Condocasa. Estaremos, com né, certeza. Vai ser muito bacana. E aí, quando eu comecei a falar desses dados, aí o pessoal, nossa, tem certeza disso? Eu até tive que pedir para o Otávio, me manda os dados e tudo mais, porque ninguém acreditou. Nossa, mas será mesmo que Santa Catarina está tão aquém, né? Tem um estudo da Associação de Engenharia Sanitária, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que aponta esses dados, alguns outros também, mas infelizmente está. Né? E também acontece assim, o que a gente vê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Balneário Camboriú, que é onde a gente está falando, né? Às vezes tem tratamento de esgoto, mas não vence, né? São muitos prédios, então isso vai amenizando também se cada edifício, principalmente, vamos falar assim, até uma dúvida que a gente pode aproveitar do Otávio aqui para falar. Seria prédios, reformas também dá para fazer, mas principalmente manter os olhos abertos das construtoras, arquitetos, para o produto de vocês. Sim, para os novos empreendimentos, né?
O nosso produto ele se adequa a qualquer necessidade, né? A qualquer situação. São vários tamanhos? São. O nosso sistema, ele tem por objetivo tratar esgotos sanitários. Esgoto sanitário é de proveniência humana, né? O esgoto doméstico. E a gente atende hoje desde uma pequena residência, com um equipamento que vai tratar ali uma casa de uma família, até uma cidade inteira, passando por indústrias, né, onde a gente também desenvolve soluções, empresas, empreendimentos turísticos, né, condomínios, loteamentos, edifícios, né? Então, a gente consegue dimensionar o nosso sistema para qualquer número de usuários, né? Até hospitais, e vocês já atendem as prefeituras também, no caso? Sim, nós atendemos. Hoje a empresa está em torno de 15 estados no Brasil, né, onde ela tem uma atuação. Hospitais é um caso até curioso, porque não é uma demanda difícil, né? Se você tratar um efluente de hospital que tem medicamentoso, antibióticos, hospital usa muito cloro, produtos químicos para limpeza, né? Então você tratar esse efluente é um desafio. E o nosso sistema ele se mostrou muito eficiente. Por isso que hoje um dos segmentos que a gente mais atua são hospitais, né? Para você ter uma ideia, a gente tem uma estação que trata uma maternidade em Minas Gerais, que são 3.500 atendimentos dia. O hospital de Brumadinho, né? Nosso sistema trata. Para o governo de Tocantins, nós estamos implantando 9 hospitais regionais, né? E com os laudos, as análises, sempre trazendo uma eficiência muito alta, acima de 90%, né? O que foi até uma surpresa até para nós mesmos, né? Então é um segmento que a gente tem atuado bastante. E se a gente for falar de resultados, né? Resultado positivo, então seria econômico em alguns casos, né? Mas não tem nem como mensurar o que seriam os benefícios em relação ao meio ambiente e à saúde, né? Sim, econômico, sim, porque o que acontece? O nosso sistema ele gera uma baixíssima manutenção, né? E aí o custo, o que é o problema de um sistema de tratamento? É a manutenção. O custo está ali quando precisa de energia, o nosso sistema não precisa de adição de químico, enfim, precisa... alguns sistemas já bem antigos, né, e que são bastante comuns, eles demandam de um processo de manutenção muito alto e oneroso. E o nosso sistema ele tem uma manutenção muito baixa. No sistema em si, que é o reator, não tem manutenção, tem apenas no pré-tratamento, né, que é uma retirada de alguns sólidos grosseiros que não degradam. Para você ter uma ideia, um exemplo, vamos pegar um condomínio, um prédio, né, que instalou o sistema. A manutenção vai ser feita pelo zelador. O próprio zelador ali, um funcionário do prédio, uma pessoa que vai periodicamente acessar o pré-tratamento e retirar aquele excesso que é lixo comum. E geralmente fica embaixo na garagem, onde que normalmente fica? Então, depende. Playground? O sistema em si, o reator, ele pode ficar subterrâneo ou superficial. Subterrâneo é muito melhor porque num prédio que tem pouco espaço, ele pode ficar embaixo de um estacionamento, embaixo de um playground, embaixo de uma jardinagem, né? E só o pré-tratamento, que tem um tamanho muito menor, é que precisa ter acesso, né? Eu estou perguntando isso porque em Balneário tem vários condomínios fazendo a regularização sanitária, e aí a gente vê toda aquela garagem quebrada e passando tubulação e arrumando tudo ali, então seria às vezes um momento ideal para eu estar... Sim, Mas se não tiver, também pode ser colocado não subterrâneo, tendo um espaço que consegue... Também, ele tudo pode... Tudo tem que ser analisado, né? Sim, cada caso é um caso, né? Superficial, isso depende muito da saída do esgoto, se está mais profunda ou não. Superficial, ele vai demandar muitas vezes de uma bomba, né, para poder bombear, porque aí ele não vai trabalhar por gravidade. Quando ele trabalha subterrâneo, ele trabalha por gravidade, isso elimina energia elétrica, por exemplo.
Você não tem ligação nenhuma com energia, que é tão caro. Sim, né? E aí você está falando em eficiência, né? Daí, no caso, se for... Não, por isso, mais vantagem ainda nos edifícios novos, né? Sim, para os novos, né? Inclusive tem uma legislação que fala que novos empreendimentos acima de 10 unidades precisam ter uma estação de tratamento. Está acontecendo isso? Ou às vezes... Depende da região. Aqui em Santa Catarina até tem sido seguido. E aí faz um laudo também, de tanto em tanto tempo? Um laudo, é um engenheiro químico, alguma coisa para fazer uma análise do... Sim. Para saber o que... Sim, pode ser feito. Geralmente a cada 90 dias, né? Aí... Cada município tem sua legislação, tem suas exigências, tem sua forma de atuar. Né? Existe uma resolução nacional, que é a CONAMA, que ela baseia, mas os municípios e os estados eles têm as suas legislações. Né? Por exemplo, Florianópolis. Florianópolis é completamente diferente de qualquer outro lugar do Brasil. A exigência, né, e mais do que certo, existem ações civis públicas, né? Ela é uma exigência muito superior à que é a nacional. Né? Eu acho que Salvador também, eu vejo assim, pelo menos que eles têm aquele IPTU verde, então eles têm mais de 70 itens ali. Até agora, assim, que eu vi, Salvador está lá na frente em relação a esses itens de sustentabilidade. Sim. E Florianópolis também, tenho visto um bom trabalho ali, nós temos que correr atrás. Aqui na e nós região estamos muito forte na Bahia, né? É uma região que a gente atua. E aqui também. O nosso sistema ele é muito bom para a região litorânea. Por quê? Porque ele é compacto. E região litorânea você tem lençol freático alto. E aí você não tem como fazer uma obra que você vai precisar escavar muito. Né? Então, o nosso sistema ele resolve bem essa situação. Né? Ele demanda uma área muito menor de ocupação. É bem simples. A gente gosta das coisas simples, mas não simplista, né? E assim, foi bem impactante para a gente conhecer o produto, né? E quem quer conhecer a Bioet, tem as páginas nas redes sociais, a gente vai deixar algumas imagens aí também para o pessoal conseguir acompanhar. Tem o nosso site. Então, vocês estão atendendo todo o Brasil? O Brasil tem, inclusive fora do Brasil, existe estação da Bioet. Na Nicarágua, por exemplo, tem uma estação que, se não me engano, trata mais de 20 mil usuários. Vamos disseminar esse conteúdo aí, que é super importante, né? A gente falar aí, quanto mais arquitetos, construtores, síndicos, quanto mais biodigestor tiver, melhor para todo mundo, né? Sim. E assim, o nosso sistema, uma coisa que eu sempre friso, ele é um sistema por biotecnologia, né? Mas ele é uma estação de tratamento compacta. Né? O nome que todo mundo conhece é biodigestor. É um nome comum que as pessoas conhecem. Mas o nosso sistema ele é um biodigestor e um biodegradador. Né? Ele vai além. Porque o sistema biodigestor comum, ele só pode receber as águas negras, né? que são as águas provenientes de vaso sanitário. Né? O nosso sistema ele pode receber as águas negras e as águas cinzas, que são as águas da cozinha, do chuveiro, da lavanderia. Né? Por quê? Porque ele promove uma degradação, ele trabalha, qualquer sistema comum de biotecnologia, a maioria dos sistemas trabalham com bactérias humanas, somente bactérias humanas. E promovem um processo de oxidação. O nosso sistema, e aí vem a patente, né? A Bioet ela trabalha com uma patente. Né? O que é essa patente? É um blend bacteriano que ele utiliza as bactérias humanas também, mas as rizobactérias, que são bactérias agronômicas, bactérias do solo, né? Todas do solo brasileiro. Né? E esse blend consorciado, ele promove essa degradação da matéria. Né? Então, por conta disso, ele pode receber as águas negras e as águas cinzas, o que já é uma vantagem muito grande, não precisa fazer separação de rede. E que nível que fica depois que passa o tratamento pelo biodigestor?
ele fica como se fosse uma água da chuva, alguma coisa? Então, o nosso sistema ele vai fazer o que a gente chama de hidrólise, ele faz uma quebra da matéria, né? E o que isso traz de vantagem? Primeiro, o nosso subproduto principal, que é da maioria dos biodigestores, não é o metano. O metano é altamente poluente. Nossa geração de metano praticamente não existe. E outra, a geração de lodo. Nós temos uma geração de lodo mínima que não requer esgotamento, por exemplo, a limpeza, que é o que as fossas têm, que vai um caminhão, suga ali, né? E alta eficiência, né? Então a gente trabalha com uma eficiência que atende à legislação de uma maneira bem superior, gerando no final uma água que a gente chama de padrão classe 2. Você falou água da chuva, né? Seria uma água comparada à água da chuva, livre de qualquer tipo de coliforme, de qualquer patógeno, né? É uma água que ela pode ser descartada através de uma vala de infiltração, e isso você pode fazer inclusive através dessa vala irrigação de algumas espécies vegetativas. Ela pode ir para um curso d'água, né, um corpo receptor que seja um curso d'água. Ela pode, em alguns casos aqui em Santa Catarina, a maioria das prefeituras permitem o descarte na rede pluvial, né? Ou ela pode ir para um sumidouro, igual esses processos comuns, né? Mas é uma água que ela vai, eu posso dizer numa linguagem mais popular, a gente devolve ela da mesma forma que a natureza nos entregou. Isso aí. A gente até, lá na Condocasa, né, a gente vai falar muito da Condocasa aqui também, a gente quer assim, que as pessoas que visitem a casa, elas tenham uma noção de quanto que a natureza já teve que produzir para nos manter vivos até hoje. É uma reflexão, né? Porque a gente só pensa em consumir, né? E aí chega, tem equipamentos, tem tecnologia aí que a gente pode equilibrar essas situações e entregar aí pelo menos um futuro melhor para as crianças e não sobrecarregar a cidade, né? Porque o Otávio chegou aqui e reclamou um pouco do trânsito, né, aqui na região. Isso não deixa de ser uma sobrecarga, né, na cidade, falta de planejamento e tudo mais. E por isso que a gente vai trazendo informações assim. Mas essa é uma sobrecarga que a gente reclama, porque a gente vê, né? Eu reclamei do trânsito porque eu vim sentindo o problema do trânsito. O esgoto, a gente não vê. E muitas vezes a gente esquece da importância, né, que isso tem e o impacto que tem no meio ambiente, na nossa vida, né? É uma coisa... Quem está preocupado com o esgoto, né? Ninguém quer se preocupar, né? Aquilo ali está ali, é subterrâneo. Se não tiver te dando um mau cheiro, alguma coisa que realmente chega a te incomodar, ninguém pensa. Mas é algo que está presente o tempo todo, né? Para você ter uma ideia, as famílias brasileiras, a geração média de esgoto por dia de cada pessoa são 130 litros, né, numa casa. Então, assim, é muita coisa. É importante falar sobre dados, né, pra gente se pontuar. Otávio, eu gostaria de te agradecer por participação aqui com a gente. A gente vai deixar as redes sociais, tudo o pessoal entrar em contato contigo, com a equipe da Bioet. Muito obrigada e bem-vindo, né? Bem-vindo a Santa Catarina também. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e viemos para Santa Catarina para trazer uma solução, né? Nossa fábrica fica em Minas Gerais. Nós montamos um centro de distribuição aqui e o próximo passo vai ser montar também uma fábrica. Então a gente veio para fincar o pé nesse estado lindo aqui, que né, é muito bom estar aqui. Muito legal. Obrigada a vocês também que assistiram até agora. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, deixe também os comentários, que é super importante até para a gente desenvolver conteúdo para vocês. Muito obrigada.